a aula de hoje a gente vai trabalhar o canto 1 da Ilíada, né? Da seguinte maneira, tem um resumo, vocês vão lendo o resumo e eu vou explicando, né? Mas antes tem que fazer um breve arrazoado acerca da Ilíada, que é o seguinte: a poesia homérica, ela dispõe de uma matéria-prima muito vasta, não é? Da mitologia grega. E um dos temas, um dos grandes temas dessa mitologia era a história da Guerra de Troia. E tem muita gente que pensa que a poesia homérica ela conta a história da Guerra de Troia. Não é verdade. A poesia homérica ela se passa durante a Guerra de Troia. Ela recorta determinados episódios da Guerra de Troia. O poeta faz uma escolha de determinados episódios que permitem a ele trabalhar determinadas questões. Então, por exemplo, no caso da Ilíada, ele começa no meio da história. Já houve o rapto de Helena, os gregos já se dirigiram a Troia, a guerra já começou, né? E a gente tem um momento muito difícil para os gregos, porque eles estão sofrendo com a peste, que está sendo enviada por Apolo, que está dizimando o exército grego. Quer dizer, além deles não conseguirem tomar Troia, eles estão morrendo feito moscos, né? O poeta vai dizer que eles estão servindo de repasto aos cães e às aves, porque não tinha como cremar, eles estão no campo de batalha, né? Então é uma cena que ele já começa com esse terror, que era o terror de você não ser cremado, de você não ter as honras fúnebres devidas a uma situação de excepcionalidade. E aí o poeta, nesse canto 1, né, que é uma divisão posterior, a poesia homérica não tinha essa divisão, na verdade foi uma poesia que durante séculos ela foi repetida, cantada, memorizada, só depois é que ela foi colocada por escrito, né? Provavelmente a Ilíada data de 750 a.C. e ela só foi colocada por escrito 2 séculos depois. Durante muito tempo ela era memorizada e cantada e repetida, né? As pessoas treinavam desde cedo, as crianças ouviam isso desde cedo. E ela só foi dividida em 24 cantos em período posterior, quando os copistas tinham que, né, como o nome diz, eles tinham que recopiar todo esse longo poema, e para recopiar era muito mais fácil você dividir em cantos, né? Eles mais ou menos identificaram as temáticas e recortaram em 24 cantos, tanto a Ilíada quanto depois a Odisseia, provavelmente a 50 anos posterior. E o tema da Ilíada ele começa com a cólera de Aquiles, né? Ele começa com o ódio de Aquiles, começa com um episódio que Aquiles convoca uma assembleia dos gregos para saber qual o motivo pelo qual eles estavam morrendo de peste. Isso já diz uma coisa sobre aquela época, quer dizer, a doença, a saúde, a vitória, a derrota na guerra eram atribuídos aos deuses. Ele pede um adivinho, que é o Calcante, para falar qual é o motivo daquilo que está acontecendo, né? Tem um verso muito bonito que Homero fala das flechas de Apolo, Apolo mandando as flechas de doença, né, que diziam o exército grego, como se fosse Apolo sozinho, entrando em guerra contra os gregos. E o adivinho, como vocês vão ver aí, ele pede proteção a Aquiles antes de vaticinar, antes de contar qual era o motivo. Por quê? Porque ele sabe que o chefe do exército grego, que é Agamemnon, é um homem extremamente arbitrário, extremamente violento, de temperamento muito difícil, e ele tem medo que ele contando, Agamemnon se revolte contra ele. Isso porque, na verdade, né, o que está acontecendo é que Agamemnon, dentro da perspectiva daquela época, o direito do chefe, né, o chefe tinha um direito especial, um direito privilegiado ao saque. E ele toma como parte do saque dele uma jovem chamada Criseida, que era, na verdade, filha de um sacerdote de Apolo. Ele tomar a jovem como escrava, né, não tinha nada demais, estava de acordo com o costume. O erro dele é que quando o sacerdote se apresenta como sacerdote de Apolo, oferece a ele um vasto resgate pela filha, né, e pede a ele, implora a ele, suplica a ele, humildemente, um sacerdote de Apolo, o Agamemnon manda o sacerdote pastar, né? Não aceita o resgate e diz que ia ficar com a escrava. Ora,
Quando Aquiles convoca a assembleia e quando o adivinho diz que os gregos estão morrendo por causa da soberba de Agamemnon, por causa da arrogância de Agamemnon, Agamemnon fica furioso com Aquiles. E ele faz o seguinte, ele devolve o escravo, né? Ele devolve sem resgate dessa vez, né? Ele manda um barco a remo com 20 remadores, quer dizer, uma escolta majestosa para devolver o que antes era a escrava dele, que agora vai voltar a ser filha de um sacerdote de Apolo, mas em compensação ele toma a escrava de Aquiles. Aí nós temos um motivo inicial da Ilíada, né? Canta, ó musa, a cólera de Aquiles, filho de Peleu, que causa foi de muitos aquivos, né? Baixarem para o Hades e servirem de repasto aos cães e às aves. Ele começa com o terror, né? Ele começa com os gregos no campo de batalha, morrendo que nem mosca, tendo o olho furado pelas aves, tendo o fígado comido pelos cães, ensanguentados, cadáveres despedaçados, aqueles heróis tão belos, aqueles guerreiros, né, tão perfeitos, sendo literalmente deformados pela morte e pelos animais que os estão devorando. Então ele começa filme de terror. Aliás, Homero é sanguinário, porque a plateia dele, ela estava acostumada com a guerra. A guerra era um fato cotidiano. E quando essas pessoas se reuniam nas feiras, nas praças para ouvir, elas queriam sangue, elas queriam guerra. E o grande feito de Homero é conseguir dar esse sangue, dar esse terror, esse filme de terror, esse filme de ação, esse Pulp Fiction para eles, mas ao mesmo tempo inserir uma dimensão completamente ausente até então, né? Que é a dimensão do humanismo, que é a dimensão da investigação do que é a condição humana, né? E como é que ele faz isso? Uma das maneiras que ele faz isso é contrastando homens e deuses. No contraste entre homens e deuses, ele vai poder pensar melhor o que é a condição do ser humano. Quando Aquiles se afasta da guerra, os gregos passam a ter outro problema. Eles não vão mais morrer de peste, mas eles têm que enfrentar o exército troiano. E sem o seu camisa 10, sem o seu herói, né, mais corajoso e mais possante, porque ele era filho de uma deusa, que era Tétis, e de um rei, que era Peleu. Ele era uma espécie de, se fosse desenho animado, ele era o super-herói da parada. Era o Aquiles, não era o Agamemnon, né? Agamemnon era o chefe legal da expedição, mas quem era o grande herói grego era Aquiles. Já é um tema de Homero, quer dizer, o herói verdadeiro e o herói oficial. O herói burocrático, político, designado como tal, e o herói em termos do valor real que ele tem, que era Aquiles. Ele se recusa a lutar, e é esse canto 1, então, que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje na nossa aula, tá? Para dar um contexto. Então vamos começar com a Laura lendo o início do canto 1, tá? Vamos lá, por favor. Invocação à deusa, anúncio de tema, a cólera de Aquiles e suas funestas consequências. Então ele começa invocando a deusa. Ele começa invocando a deusa porque não é ele que vai cantar. Teoricamente, quem está cantando é a deusa. Ele é aquilo que na Umbanda a gente chamaria de cavalo. No Espiritismo a gente chamaria de médium. É aquele que vai incorporar a deusa e a deusa vai usar o corpo dele, no caso a voz dele, para contar e cantar essa história. Porque pensem bem, esse treinamento para um homem ser capaz de compor um poema, no caso da Ilíada, de quase 16 mil versos, quem não passava por esse treinamento via naquilo uma coisa quase que impossível, quase que mágica. É fruto de treinamento, a memória humana é capaz disso. E a que você atribuía aquela capacidade? Você atribuía, obviamente, a influência divina. Ele só podia estar inspirado por uma deusa, era a deusa que cantava através dele. Não se achava nada demais, porque para os deuses tudo é possível. E para os humanos quase tudo é possível, menos a imortalidade, né? Menos uma vida livre de sofrimento, se os deuses estiverem do seu lado, né? Portanto, ele invoca a musa porque canta, ó musa, canta a deusa. É a deusa que vai cantar. Mas é Homero que está lá, tangendo o instrumento e cantando diante do público, numa praça, numa feira, num palácio. A cólera de Aquiles. Continua, por favor. Tudo por desígnio de Zeus. Continua, vamos lá. O poeta se pergunta acerca da causa da disputa, qual Deus, entre Agamenon e Aquiles.
Apesar do resgate oferecido por Crises, Agamenon recusa-se a devolver a filha do sacerdote de Apolo. O deus, instado a tal pelo sacerdote, furioso, lança a peste sobre os aqueus por 9 dias. No 10º dia, Aquiles convoca todo o povo para a Ágora, por inspiração de Hera. Pede-se que consulte um sacerdote ou profeta. Consulta-se Calcante, um intérprete de sonhos, que consegue a proteção de Aquiles antes de revelar o motivo da desgraça que vinham sofrendo. Tudo isso a gente já tinha resumido, mas é interessante a gente apontar um fato aqui, né? A verdadeira origem da democracia. Né? A origem da democracia já está colocada nesses primeiros versos da Ilíada. Claro que a democracia avant la lettre, mas já havia entre eles a tradição de uma reunião dos guerreiros. É claro que nessa reunião, a gente vai ver, né, se vocês lerem a Ilíada toda, vocês percebem que quando um homem do povo, que no caso é Tércites, ele se manifesta, né, ele é apresentado por Homero de uma maneira bastante desprezível, né? Aparece como o oposto de um herói. É um sujeito feio, meio deformado, a fala dele é ruim, ele acaba apanhando, acaba sendo humilhado, mas, vejam bem, não é simplesmente não é uma monarquia teocrática, não é um rei que equivale a um deus, como no caso do faraó ou de um rei mesopotâmio. É um rei que chefia um exército de iguais e iguais, que são nobres como ele, que poderão substituí-lo. É um rei que vai ter que responder a uma assembleia. Não estamos muito longe da democracia, mas a gente já tem um mecanismo de reunião e de debate. É um debate só das altas esferas. O povo está ali só assistindo, para carregar as armas e para ficar calado e para obedecer. Mas ele já está ali. Ele já está lá aí ouvindo. O potencial de participação, ele já existe. Embora o próprio Homero faça questão de dizer, olha, melhor o povo ficar calado, se não vai acontecer isso, né? Não é você que tem que falar na Assembleia, porque o Homero está cantando do ponto de vista dos aristocratas. De qualquer maneira, a gente já vê um embrião de participação política nessa Assembleia que é convocada por Aquiles. E o interessante é que não é Agamenon, que é o rei que chefia a expedição, que convoca a Assembleia. É Aquiles, que teoricamente é apenas um grande guerreiro, mas não tem cargo nenhum. Certo? O chefe da expedição é Agamenon. Isso é interessante, porque já havia uma certa igualdade entre esses heróis, a ponto de um deles poder convocar a Assembleia. Continua lá. Agamenon revolta-se contra o Vate, mas Aquiles defende a devolução da donzela. Agamenon concorda, mas promete cobrar caro a reparação. A donzela é devolvida sem resgate. Aí a gente vê que o Agamenon, ele cumpre a profecia do Vate, né? O Vate sabia, conhecia o temperamento de Agamenon, e Agamenon fica doido para dar um pau no profeta, né? No adivinho, como se a culpa fosse do adivinho e não dele, né? Mas ele está sob a asa de Aquiles. Aquiles está protegendo, então se adivinha era bom, porque ele adivinhou o motivo verdadeiro dos gregos estarem morrendo, e ele adivinhou também o comportamento de Agamenon, que pelo jeito era fácil de adivinhar, né? Era uma coisa mais fácil de adivinhar, porque ele aparece caracterizado por Homero como um chefe arrogante, um chefe violento, autoritário, de temperamento explosivo, né? Mas aí ele se confronta com Aquiles e não há muito o que fazer, ele não tem como bater no adivinho, né? Vamos lá, continuando. Discussão bastante acalorada entre os dois heróis. Aquiles ameaça voltar para casa, Agamenon decide tomar-lhe presente, para mostrar sua posição de cobão. Aquiles saca da espada, mas é impedido pela aparição de Palas Atena, enviada por Hera, a deusa. Entretanto, diz a ele que não refreia as injúrias e que logo irá alcançar um prêmio 3 vezes maior. Aqui a gente vê que logo no início ele invoca a musa, né, que é uma divindade, para cantar através dele. Se fala da vontade de Zeus. Depois aparece o sacerdote de Apolo. Depois aparece Palas Atena, que nesse momento, quando Aquiles saca da espada para cortar a cabeça de Agamenon de uma vez por todas, né, ele é impedido por Palas Atena. Então vocês estão vendo que nós estamos no início do poema, como é que o poeta faz um teatro de deuses e homens misturados. Só que no canto 1 vai ser muito perceptível, né, que embora eles estejam misturados,
há um abismo que os separa. Enquanto os homens estão brigando, estão se matando, morrendo, empapando de sangue a terra lá sagrada de Ilion, os deuses têm as suas disputas, né? Mas como a gente vai ver no final do canto 1, eles estão lá todos reunidos, bebendo néctar, Apolo tocando a lira, as musas cantando, todo mundo se divertindo, Hefesto, que é o único deus que trabalha, fica lá servindo todo mundo pressurosamente. Você quer um pouquinho mais de néctar? Vai uma ambrosia aí, Apolo, aquela coisa, né? Então, ele contrasta a vida humana, cheia de sofrimento, cheia de preocupações, né, com a vida dos deuses, que tem nos homens, digamos assim, um divertimento, né? Eles se dividiram, uns a favor de gregos, outros a favor de troianos, e se divertiam e tal. De vez em quando brigavam entre eles, porque não, pô, eu queria proteger esse aqui, você foi lá, deixou que ele morresse, não pode, parecia como uns fantoches, né? Só isso, uma criança brincando com seus bonequinhos, é mais ou menos esse o quadro que Homero traça das relações entre homens e deuses, mas a presença dos deuses é total, né? É incessante. Continua, por favor. Bêbado que tens as aí aqui, desculpa, a Palas Atena, para falar desse episódio, Palas Atena impede Aquiles de sacar a espada, mas ela não impede do ponto de vista mágico, ela não paralisa a mão dele, ela impede conversando com ele, porque ele também era filho de uma deusa. É interessante que ela tem que oferecer alguma coisa para Aquiles desistir de matar Agamenon. E o que ela oferece? Ela oferece duas coisas irrecusáveis. Uma é a seguinte, que ele pode xingar Agamenon à vontade, tá? Você não mate ele, mas você pode xingar ele à vontade, não se preocupe. Pode ofender ele à vontade, abre o verbo aí, gasta seu latim, ou melhor, o seu grego, e ofende Agamenon, né, do jeito que você quiser. A segunda coisa, que era irrecusável para um herói, ela diz assim, você vai receber um prêmio 3 vezes maior. Ora, um prêmio 3 vezes maior significa não... a escrava está sendo tomada, e a escrava era, ao mesmo tempo, para ele, um prêmio, né? Os grandes chefes andavam com as mulheres mais lindas, consideradas mais lindas, capturadas como troféus. Não, fulano tá, olha, não, ele teve direito, porque eles escolhiam primeiramente no saque. Eles diziam, não, eu quero ouro, eu quero isso, eu quero aquela escrava, eu quero aquele cavalo, não é? Eu quero aquela cadeira cravejada de ouro, não sei o quê, né? Então, mas é óbvio que ele tinha uma relação, acabava tendo uma relação com essa escrava, porque a escrava não deixava de ser uma mulher, não deixava de ser um ser humano. E parece que havia uma relação afetiva de ambas as partes, tanto que Homero vai dizer que ela vai embora, mas chorosa. Ela não queria ser escrava de Agamenon, ela queria ser escrava de Aquiles. Claro, Aquiles é o cara. É o Brad Pitt. De Agamenon. Mas ela oferece, ela convence, ela só convence Aquiles não paralisando o braço dele. Não é uma aparição mágica. É uma deusa que conversa, é uma deusa que dialoga e que persuade Aquiles, oferecendo a ele um prêmio. O prêmio não é uma questão material. O prêmio é o quê? O prêmio, na verdade, é a concretização da honra, tá? É a concretização do valor de Aquiles. Quando ele voltasse para casa carregado de prêmios, aquilo, além de um valor material, porque obviamente são objetos preciosos, é ouro, são escravos, isso tem um valor material, né? Mas mais do que o valor material é o lastro, que na verdade significa a honra que ele conquistou pelo valor guerreiro que ele tinha. Por isso que quando ela oferece um prêmio 3 vezes maior, ele fala, bom, então tudo bem, então não corta a cabeça do Agamenon, né? Eu posso xingar ele à vontade. Aí vem esse trecho em que ele xinga Agamenon, e que é lindo, porque o Homero, ele pega o rei, né? Ele pega a maior autoridade, coloca um herói de verdade, confronta com o rei, quer dizer, o rei é rei, mas não é herói de verdade, comparado ao Aquiles, e ele faz essa coisa tão fantástica, né, tão liberatória, que é a gente xingar a autoridade, né? Então ele coloca o Aquiles, um herói de verdade, xingando a autoridade. Então xinga, Lara, com vontade, vamos lá, quero ver esse trecho lido enfaticamente, para xingar a autoridade. Bêbado que tens a vista do cão e a coragem do veado.
Aquiles roga uma praga, que todos os aqueus logo irão gritar seu nome, e o Átrida irá remoer-se de desgosto. O Átrida é filho de Atreu, assim como Aquiles é Pélida porque é filho de Peleu. E ele está dizendo, olha só, como se fosse um jogador de futebol, você me sacou do time. Na verdade não sacou do time, o próprio Aquiles é que saiu de campo. Mas logo a torcida vai gritar meu nome. Aquiles, Aquiles, volta Aquiles, por favor. Porque senão a gente vai perder a guerra. É a praga que ele roga para Agamenon. Quer dizer, você é chefe, mas sem o meu braço, sem o meu heroísmo, a sua chefia não adianta de nada. Você ter navios, milhares de homens, você vai perder a guerra, né? Você precisa de mim. É essa a praga que ele roga. Continuando. E arremessa o cetro ao solo. Contestação simbólica à injusta autoridade de Agamenon. Isso era bacana, essa coisa do cetro era bacana. Também mostra uma diferença já grega em relação ao mundo oriental, né? Quando você tem a realeza, normalmente você tem um símbolo da realeza. Você tem a coroa, você tem um manto, você tem determinada vestimenta e às vezes você tem um cetro. No caso da Grécia, o cetro, né? Esse bastão decorado, ele era usado no momento em que você falava na Assembleia. Então é interessante, porque aquele que detinha a palavra, ele estava com um cetro. É como se a palavra compartilhada fosse algo sagrado. E que a pessoa que estivesse naquele momento, ela estava protegida. Mas, obviamente, né, o cetro era também... Muito obrigado. O cetro era também um símbolo da autoridade real, né? Que naquele momento estava sendo colocado em xeque. E o Aquiles, depois de falar, ele joga o cetro no chão. Como quem diz assim, eu não reconheço esse poder, eu não reconheço essa autoridade. Porque embora fosse uma assembleia para todos os heróis, quem está presidindo a assembleia? Quem está presidindo o exército grego é Agamenon. Então aquele cetro corresponde primeiro a Agamenon. Quando ele fala e depois joga o cetro ao solo, é como se ele dissesse, eu não reconheço esse processo. Porque eu sei que quem na verdade vai tomar a decisão é Agamenon. E eu não vou reconhecer mais você enquanto chefe, né? Mas tem, na verdade, uma acomodação aí, né? Ele não volta para casa, ele fica. Ou seja, abre-se a possibilidade dele, em algum momento, voltar a guerrear a favor dos gregos. Se ele voltasse para casa, aí era um desastre completo, né? Aí não podia se contar com ele se fosse futebol pro resto da temporada, né? Tinha que pensar no ano seguinte, uma outra guerra, porque essa já era, Aquiles já estava fora, né? Depois não tinha tempo de escrever na CBF, aquela coisa. Bom, então continuando, vamos lá, mais um pouco. Levanta-se Néstor de Pilos, argumenta que as disputas beneficiam o adversário. Pede que o atenam, pois conviveu no passado com guerreiros mais vigorosos que os de então. Aí é interessante. Levanta-se o quê? Levanta-se um ancião, Nestor de Pilos. Então você tem de um lado a autoridade do rei, né? Você tem de um lado um herói, de um lado autoridade, do outro lado coragem, força, vigor físico, capacidade guerreira. E do outro lado, completando esse triângulo, a gente tem a experiência proveniente, né, da experiência de vida mesmo, da idade, Nestor de Pilos. E ele diz, eu já convivi com heróis mais valorosos que vocês, ou seja, baixa a bola, moçada. Baixa a bola, vocês estão se achando. Que história é essa? Agora o interessante é que para os gregos, esses homens teriam existido. E esses são os homens da Idade de Ouro. Quer dizer, esses são homens de um quilate, de uma natureza, né, que jamais se repetiu desde então. E é interessante que o Nestor ele coloca uma idade de ouro anterior à idade de ouro. Quer dizer, Aquiles, Agamenon, vocês não são nada. Eu já convivi com heróis muito mais valiosos. Ele está chamando a atenção para a necessidade da humildade. Que aquela disputa entre eles, na verdade, só vai beneficiar, como de fato beneficia, os troianos. Mas o bacana dessa passagem é que para os gregos eles falam que, mas quem era maior do que Aquiles? Como? Que homens eram esses, né? O poeta não conta quem são, porque obviamente nem existe na mitologia para ele contar, tá? Mas ele, talvez seja a argumentação do Nestor de Pilos para eles acalmarem, baixarem a bola. Continuando, por favor. E eles acatavam seu voto. Pede uma conciliação, que Aquiles respeite a liderança de Agamenon e este não tome a escrava do Pélida, afinal não será atendido. A conciliação funciona pela metade. Aquiles
permanece no acampamento, embora ele pare de lutar, né? Eu até brinco que é uma das primeiras greves documentadas da história, embora tenha tido greve de trabalhadores egípcios, né, na construção das pirâmides, mas no mundo grego essa é uma primeira greve documentada. Aquiles literalmente cruza os braços e diz: eu não vou lutar mais. Tá? Mas ele aceita que Agamenon leve a sua escrava, que era uma humilhação, porque ele está tendo seu prêmio tomado. Não é? E é claro que não é qualquer prêmio. Em sendo uma mulher, é como se a virilidade dele estivesse sendo, né, afrontada. Agora ele vai ficar sem escrava. Fica aí, meu filho, se vira aí. Não tem mais escrava não, agora ela está dormindo na minha tenda. Você levou a minha escrava, né, devolveu lá para o sacerdote, para o pai dela, e eu vou dormir com a sua escrava. É claro que o poeta não fica explorando esse conteúdo sexual, mas para o público dele isso estava óbvio, não é isso? Isso estava óbvio. Aquiles, literalmente, com perdão da expressão, vai ficar na mão, né? E enquanto Agamenon dormia com a sua escrava preferida, que o poeta indica que tinha uma relação com ele. Vocês são maiores de 18 anos, não são? Posso fazer esse tipo de piada para vocês. Continua, por favor. Agamenon elogia o ancião, mas reclama dos insultos de Aquiles. Aquiles reitera que não obedecerá mais ao Átrida e que este não se atreva a tocar em mais nada de seu além da escrava. Fim da assembleia. Aquiles vai para as tendas junto dos navios. Agamenon envia um barco com 20 remadores para levar Criseide. O mando ao sagaz Odisseu ele entrega. Isto é, o mais apropriado para uma empreitada diplomática delicada, o que é acentuado pela fórmula utilizada, sagaz. Bom, vamos dar uma parada. Primeiro,